um gimavambo. Angaramensuê, angaramensuê. Eu giremavambo, angaramensuê. Eu giremavambo, angaramensuê. O giremavambo, violê, violê, violata, kiki, quaquacu, violê, violê, violata, singanga, olê, violê, violata, kiki, quaquacu, violê, violê, violata, singanga, olê, violê, violata, kiki, quaquacu, violê, violê, violata, singanga, olê, eu girapavenã, o girapavenã. O girapavenã, sua aldeia ainda é. O girapavenã, sua aldeia ainda é. O girapavenã, o girapavenã, o girapavenã, o girapavenã, rapavenã, sua aldeia ainda é. O girapavenã, sua aldeia ainda é. O girapavenã, o girapavenã, o girapavenã. O que é candomblé para mim? O candomblé, acho que a definição no português mais simples é que o candomblé é uma das várias religiões de matriz africana que chegou no Brasil. Quando eu vejo o candomblé, eu prefiro definir como a fé, como a religião que carrega no seu âmago a memória e a vida de rainhas, reis, de vários povos africanos que foram trazidos para cá e sofreram com a escravidão. Na minha concepção, o candomblé é isso. Para mais do que isso, né, que é o que eu levo para o meu coração, o candomblé é paz, amor e união. E o candomblé é respeito, sabedoria e fé. Os lemas da casa do Redandá e do Quiloatala. O candomblé é minha vida, né? Até porque desde que eu nasci, eu vivo numa casa de candomblé. Desde o momento que eu nasci. Logo que eu nasci, eu fui trazido para casa, que já era uma roça de candomblé. Eu sempre morei numa roça de candomblé. Quando eu fui trazido, já fui trazido direto pro ritual de iniciação. É engraçado porque o meu primeiro berço nem foi um berço. Eu fiquei numa casca de tartaruga, onde eles colocaram as folhas e tudo mais que vão na liturgia da iniciação. Quem é iniciado sabe como funciona, né? Bem, todo mundo que é iniciado tem um caminho para isso. Todo mundo que é iniciado recebe um chamado para isso. É mais do que chegar e se iniciar. Não é bem assim que funciona. No meu caso, são 3 gerações de iniciados no santo. A minha avó, por parte de pai, era iniciada no candomblé, faleceu. Meu bisavô, por parte de pai, foi iniciado. Aliás, o pai da mãe dele foi iniciado, era descendente de escravos. A minha avó materna também é iniciada. Todos os meus tios são iniciados de ambos os 2 lados da família. Meu pai e minha mãe são iniciados bem mais velhos que eu, a propósito, por óbvio, né? Que a gente segue a cronologia. E uma curiosidade é que os meus pais e eu seguimos uma espécie de liturgia. A gente segue como se fosse uma repetição da história. Quando a gente fala de história, a gente fala do que são as lendas que a gente conta sobre os nossos deuses, né? Fazendo uma correlação até com o candomblé iorubá, que não é bem o nosso, mas que é candomblé também. O meu pai é de Mutalambô, que a gente pode relacionar a Orixá Oxóssi, se eu não me engano, claro. Se eu estiver errado, alguém me corrige. E minha mãe
de Dandalunda, que a gente pode correlacionar com o orixá Yorubá Oxum. E eu sou de Gongombila, que é um inquice que quando você faz esse sincretismo com o Nagô, é Logoedé. E para o candomblé banto, são também as energias de Mutalambô e de Dandalunda quem são capazes de gerar a energia de Gongombila. É muito curioso, é uma curiosidade, né? Eu acho maravilhoso, incrível. Aruê, Inquice Roxi, Sumba Sala de Muxi. Aruê, Aruê, Inquice Roxi. Inquice Roxi, Sumba Sala de Muxi. Nasci e fui criado dentro de uma roça de candomblé. E lá foi onde eu vivi toda a minha infância, né? Vivi muito tempo, durante muito tempo. Tiveram muitas famílias lá, além da minha, não era só a minha família que vivia, porque é um espaço muito grande. O Redandá, que é onde eu nasci, é um lugar muito grande, é uma região rural. Então, pô, sempre cresci vendo bicho, com espaço para correr, tinha lago. Era uma loucura. E muita criança, porque várias famílias também viviam lá. Meus primos também sempre moraram aqui próximos na cidade, então a gente ficava muito junto. Eu cresci durante a infância muito junto com todo mundo. O que moldou também uma boa parte da minha personalidade como tendo uma consciência do coletivo. A gente nunca fazia nada sozinho de verdade. Sempre tinha alguém para acompanhar. Sempre o que era para um era para outro. Tinha muito essa coisa de que todo mundo respeitava a mãe de fulano, de ciclano, porque era todo mundo a tia, ou então ela era equede de algum... Ela era zamba, né, macota de algum inquice. Misturava muito a educação que a gente teve dentro do candomblé com a educação que a gente tinha em casa. E acabava que as duas coisas viravam tudo a mesma coisa. Eu lembro bastante porque a gente brincava muito, 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 muito de santo. Era uma bagunça. E aí um vestia, um dançava, fingindo ali que era interpretando o inquice. O outro tocava, a gente cantava junto. E nessa a gente foi aprendendo como se fazia de verdade, né? Talvez bastante do que eu sou hoje, aliás, quase tudo do que eu sou hoje, eu devo muito à minha infância, né? A essa brincadeira, brincar de santo, né? Eu acho que é uma coisa que toda criança que nasce na macumba faz, brincar de santo. Zaziluango luandá de apongudê, Zaziluango luandá de apongudê, ele é Zaziluango. Luandá de apongudê, ele é Zaziluango.
da escola. A minha mãe, quando eu tinha 4 anos, ela me colocou já no pré-escolar. E eu odiava. Eu tinha um ódio mortal, eu odiava. Eu sempre odiei a escola. Eu não tinha espaço. Como eu disse, eu cresci num lugar imenso, onde tinha tudo. Eu não tinha espaço. 2, na escola a gente sabe que tudo tem hora, okay? Porque a sociedade impõe regras que são diferentes da que a gente vive no habitual dentro de uma roça de candomblé. E eu não, de começo, a primeira coisa era que eu não me acostumava. Eu não conseguia ficar muito tempo sentado ali quieto. Como eu tinha convivência, a gente recebe responsabilidade, a gente começa a aprender coisas que a gente sabe que são sérias. Por mais que a gente faça tudo muito brincando, tudo muito feliz, a gente reconhece essa seriedade. Então, a gente acaba sendo... A criança, ela é mais madura. A criança, quando ela recebe esse tipo de responsabilidade, esse tipo de conhecimento, ela é mais madura, né? Tempo ererê, tempo da milagonga, tempo caço telembar. Tempo ererê, tempo da milagonga, Tempo caço telembar. Tempo arararara, tempo de ngangazambi, tempo de gangazumba. tempo ererê, tempo ararará, Tempo de ngangazambi, tempo de gangazumba. Tempo maiangazambi, tempo de gangazumba. Oh, que tempo é, maiangazambi. Que tempo é de gangazambi. Olha que tempo, pepe, olha lá. Olha que tempo, Superficialmente parecia que estava tudo bem, mas a gente sabe, hoje maior, a gente percebe que não estava tudo bem. Primeiro que tinha hora que elas simplesmente seguiam ali a filhinha e eu não. Desde muito pequeno acaba que as ideias vão discordando. Os pais, é natural, isso é natural. Os pais doutrinam as crianças com as regras da casa deles, né? E eu tinha muita gente para chamar de pai e mãe. Muita gente. Não que meus pais não foram presentes, porque eles são muito presentes até hoje. Mas é outra organização. É tudo muito coletivo, né? E a primeira coisa que eu tive que lidar foi com a solidão. Com a solidão.
porque como era outro pensamento, era outra maneira de agir, era outra educação, acabava que já de primeira conflitava. E eu nunca fui um cara que, pelo menos de começo, eu nunca gostei de arrumar muita confusão. Então, eu me afastava. Porque eu me via tão fora do meu ambiente ali, que eu preferia me isolar. Então, a primeira coisa que eu tive que lidar foi com a solidão. Mais tarde, crescendo, conforme fui crescendo, não que eu tenha sido inserido na sociedade, porque assim, eu sempre estive lá, a gente sempre tá lá. A gente tá na sociedade. Quem é do Candomblé tá na sociedade. A gente fala, a gente come, a gente convive, trabalha, às vezes até dorme com pessoas do Candomblé que a gente nem imagina que são do Candomblé. Então, as pessoas do Candomblé não são inseridas. A gente não tá às margens porque a nossa religião é diferente, sabe? É que acho que a construção da nossa cultura fez com que outras religiões não precisassem provar que fazem parte da sociedade. E a nossa tem que provar, a gente tem que provar. O que é horrível, mas é uma verdade que a gente, infelizmente, aceita e vive. Não que eu tenha sido inserido, mas eu tive que me adaptar. E conforme eu fui me adaptando, eu percebi que há maneiras mais fáceis de conduzir essa desconstrução. Então eu fazia muita piada, eu deixava as pessoas falarem da religião delas muito comigo. Sempre fui uma criança, desde criança, sempre fui muito consciente quanto à fé, quanto à religiosidade das pessoas. Então eu perguntava sobre a religião das outras pessoas, e as pessoas acabam perguntando, às vezes por educação, às vezes por ser a coisa natural, né? Às vezes por realmente curiosidade. Outra coisa, nunca neguei a minha religião. Qualquer um que perguntasse desde muito novo, eu sempre disse, eu sou candomblessista, eu sou do Candomblé. Sempre fui. Então, e as pessoas por natureza acabavam me perguntando como era aquilo, como era isso. Lógico, a gente tem que lidar com piadas. Pô, os caras fazem piada. Principalmente na adolescência. Na adolescência foi terrível, que tinha muita piada. Mas assim, a gente entra na zoeira e desconstrói toda essa mística. Porque as pessoas fazem uma mística negativa sobre a gente, sabe? A minha vida inteira, então, eu tive que lidar bastante com essa mística enganosa e com a solidão. Com a solidão, com estar mais sozinho. É claro que nem tudo gira em torno disso, mas bastante da minha vida girou e ainda gira em torno de ser do Candomblé, de ser quem eu sou. Ok. Simbalaê, simbalaê, tambala, simbalaê. Simbalaê, tambala, simbalaê. Simbalaê. Simbalaê, simbalaê, simbalabamboro, cena, simbalaê, 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 simbalabamboro, cena, simbalaê. Simbalaê, simbalaê, simbalabamboro, cena, simbalaê.
que eu esteja tão longe assim da adolescência, né? 19 aninhos, só tô um pouco acabado. Mas é o seguinte, quando eu cheguei na 7ª série, comecei a virar pré-adolescente e tudo mais, eu tô num caminho absolutamente assim que não aconselho. Espero que o meu filho não faça. Torço para que não faça. Se ele for metade do que eu fui, não sei o que eu faço. Eu vou ficar desesperado. Nossa senhora, eu pulo da ponte. Eu descobri que para me dar bem, praticamente geográfico, para me dar bem na geografia em que eu me localizo, precisava de ser malandro. E aí eu fiquei malandrão. Só que eu nunca deixei as minhas raízes de lado. Então eu era um malandrão macumbeiro. E aí, e como eu lidava com isso? Como, mais uma vez, eu sempre fui muito extrovertido. Eu sempre fui muito cabeça aberta com esse tipo de coisa. Pra lidar com isso, eu fazia piada. Tudo era brincadeira. Os caras vinham, zoavam, não sei o que, chucaveiros, pelintas, eu zoava. Há uma liquidez. Para quem cresce, como que eu posso falar? Para quem cresce em uma região rural, ou para quem cresce em uma região mais periférica, apesar de muitos valores serem concretos, a juventude é sempre muito mais líquida. As pessoas não ligam tanto para o que você faz ou deixa de fazer. E graças a Deus eu tive a sorte, por incrível que pareça, apesar de tomar um caminho completamente errado para isso, eu tive a sorte de encontrar pessoas que gostavam mais de mim pelo que eu era do que pelo que eu fazia dentro ou fora da escola. E a maneira como eu lidei com isso foi o quê? Virar um malandrão na macumba. Então, eu ia pra escola, eu ia de fio de conta. Por quê? Porque é a proteção, é o firmamento. Inclusive, maravilhosos termos da Umbanda, graças a Deus. A nossa sorte, pra você ver como tá enraizado, né, na sociedade. A galera conhece um monte de termos da Umbanda e usa, mas assim, não faz parte do vocabulário, a gente até usa bastante e nem percebe, não nota. A gente não nota. E foi isso. Foi assim que eu tive que lidar na adolescência. É lógico que havia estranhamento, que, por exemplo, tem algumas regras, né? Sexta-feira a gente usa branco. Então a galera sempre estranhava. Pô, por que você tá de branco? Toda sexta-feira de branco? Pô, a tal coisa você não come tal dia, né? Que a gente tem certos períodos que a gente não pode comer certas coisas. Há um período onde, por exemplo, nos ritos fúnebres não se come carne. E quando havia ritos fúnebres, eu não comia. E o pessoal, pô, come aí, meu, a merendona boa. Almôndega que eu adoro, não ia comer, porque a galera estranhava, né?
E eu tinha que contornar esse tipo de situação. Fui aluno de ETEC, isso é legal, porque quando foi logo que eu entrei. E assim, mais uma vez, a gente ganha responsabilidades muito cedo. Eu tava criando barco, e aí eu fui, assim, não pode deixar de estudar. A gente não deixa de estudar, a gente vive. Então a gente tem nosso tempo de resguardo, a gente tem sim um tempo de reclusão, mas a gente trabalha, a gente estuda, a gente sai, a gente passeia, que nem todo mundo. A gente não fica isolado dentro da comunidade, como as pessoas dizem, né? A gente não fica ali isolado. Não, a gente sai. A gente tá fora, e aí, Simba? A gente tá lá fora, tanto quanto a gente tá aqui dentro. Começou as aulas na ETEC. Eu fui. Acostumado com o palavreado, sentei na mesa. Primeira coisa que eu falo: Udiá. Assim, ninguém sabe o significado, provavelmente, mas assim, é uma língua estranha, né? O refeitório inteiro fez assim pra mim. Eu comi como se nada tivesse acontecendo. Morrendo de vergonha, porque fica enraizado, né, na nossa mente, né? E foi com esse tipo de coisa que eu tive que lidar bastante. Eu sofri muito mais preconceito nos lugares por ser negro do que por ser do candomblé. Porque ninguém anda com a placa escrito Roximukung aqui. Ninguém anda com a placa assim, eu sou iniciado para Gongombila na rua. Mas que não por vergonha, mas porque a gente é gente, pô. Né? E aí eu sofri muito mais preconceito por ser negro que por ser do candomblé. Porque as pessoas passavam, quando me conheciam, passavam a aceitar. Que percebiam que não é porque você é de uma outra religião, não é porque você vive aquilo no seu dia a dia, que você só é aquilo. A gente é muito mais. Sempre tem alguma coisa a mais. Ainda canjira munganhenganga otumbao. Tawami, aê, tawami. Ainda canjira munganhenganga otumbao.
Eu já fui para a escola de preceito. Já fui para a escola de preceito. Tinha feito alguns benguê no Kiss. E assim, como eu já disse, a vida não para. Tudo bem que a gente passa por um período de reclusão, mas isso termina e a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Fui para a escola. Escola pública. Quem estudou em escola pública sabe como funciona. Não é mil maravilhas. O problema é que eu já era um dos malandrão da escola. Só que eu tinha que ficar de resguardo, me comportar. Então eu não podia chegar muito perto das pessoas, o que já causava um estranhamento. Eu fiquei de branco durante todo esse período de resguardo, né? A gente usa resguardo quando a gente está num período de obrigação. E isso, na época, o que aconteceu foi que, de primeira, todo mundo estranhou e se afastou. Acharam que eu estava com algum problema, tinha acontecido alguma coisa. E aí eu, sabiamente, raramente faço, mas dessa vez tomei uma decisão sábia e foi explicar a minha situação. Aí a galera, ao invés de uma parte da sala estranhou, claro, porque a gente sempre tem gente com a cabeça desse tamanho em todo lugar que a gente vai. Mas uma parte passou a me proteger. O que me surpreendeu. Me surpreendeu, porque... Mas assim, acho que a grande maioria não tem essa sorte. E eu reconheço isso, porque houve momentos em que eu não tive. Mas essa vez que me protegeram, ele falou, não pode fazer isso aí, porque o moleque tá fazendo o rolê dele, tá fazendo o bagulho dele lá da macumba, certo? Então ninguém mexe com ele, deixa o moleque. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Né? Isso eu reconheço. Eu não tive. Houveram pessoas que simplesmente repudiaram a minha presença lá. Simplesmente passaram a repudiar a minha presença lá. Quase como se eu não me olhavam. Não falaram nada, mas assim, me olhavam e agiam quase como se dissessem, meu, sai. Como se eu não merecesse estar no mesmo ambiente que as pessoas. Mas eu tive gente também que me protegeu. Eu tive amigos, pessoas que me defenderam nesse momento, o que foi muito importante. Mona, 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 Dante. Mona, 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 Dante. Aê, Danda. Mona, mona, Dante. Aê, Danda. Mona, 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 Dante. Mona, 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 Dante. Aê, Danda. Aê, Danda. Mona, 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 Dante. Mona, 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 Dante. Aê, Danda.
Falar do Camoanga, de quem é o Camoanga agora, né? Com mais responsabilidade, vivendo a vida adulta, né? Que tem mais responsabilidade não só dentro quanto fora da nossa nosso zó, da nossa casa, na casa onde se situa a religião. A hereditariedade é muito importante. Hereditariedade é muito importante para isso. O conhecimento que eu tenho, o aprendizado, o tipo de aprendizado, eu devo muito ao meu pai e à minha mãe serem iniciados. Eu devo muito isso, além de eles serem iniciados, eles terem obtido muito conhecimento, não só dentro quanto fora. Quem ensina e quem para mim fala a verdade, quem acaba por se tornar o meu melhor amigo, é o meu pai. Então, não que eu não vá buscar conhecimento em outras fontes, porque a gente tem que andar, a gente tem que ir atrás de mais conhecimento de outros lugares. Não é só na sua casa que as pessoas rezam bonito, que rezam certo, né? Conhecimento ele é uma fonte inesgotável. Conhecimento é uma fonte inesgotável. E ele tá em muitos lugares. Ele tá numa criança que às vezes sabe uma coisa que você não sabe. Muito disso tem no Candomblé. Tem muita criança que sabe coisa que eu não sei, canta coisa que eu não sei cantar. Você acha conhecimento naqueles que têm a sua idade, mas principalmente você acha conhecimento naqueles que são mais velhos, nas pessoas com mais idade que você, nas pessoas com mais tempo de iniciação. E as pessoas com tempo de iniciação, com quem eu pude sentar, com quem eu pude conversar e com quem eu de fato aprendi, são a minha família, meus tios e tias, mas principalmente o meu pai e minha mãe. Então, o Camoanga como ele é hoje, ele é fruto da criação. Gongo bila mutale, é um simba, é um coqueá. Aê, 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 é um simba, é um coqueá. Gongo bila mutale, é um simba, é um coqueá. Aê, 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 é um simba, é um coqueá. Gongo bila mutale, é um simba, é um coqueá. Aê, 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 é um simba, é um coqueá. Gongo bila mutale, é um simba, é um coqueá. Aê, 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 é um simba, é um coqueá. Gongo bila mutale,
Aê, gongombila, e gongombila mutale. E gongombila mutale, oh. Aê, gongombila de lei. Camuanga adulto, né? Agora com mais responsabilidade, entendendo melhor as coisas. É alguém que tenha consciência de que a nossa religião, o candomblé, ele é mais que uma religião, né? Quem entra para essa religião passa a ser guardião de saberes ancestrais milenares, na verdade. E que com todo esse saber que a gente guardou durante tanto tempo, que a gente salvaguardou dentro da nossa fé e dentro das quatro paredes de um barracão, hoje eu tenho a consciência de que a gente precisa desmistificar tudo isso, de que a gente precisa lutar contra o preconceito que a gente sofre. E eu venho tentando fazer isso dando visibilidade. Por meio da música, eu tenho a audácia de falar que eu canto. Então, por meio da música, por meio da arte, e mostrar que a gente não é de fora. Não tem nada aqui que é de fora. De que nós somos parte da sociedade do que é o Brasil, tanto quanto qualquer um, e que a gente, na verdade, não precisa de estar justificando isso para todo mundo. Nenhum de nós é uma curiosidade antropológica, e nem um rato de laboratório. Não. Muito pelo contrário. É como eu já disse, a gente está na rua, a gente está nas coisas que as pessoas falam, a gente está nas coisas que as pessoas são. Muita gente tem muitos traços do povo de Candomblé por conta de uma herança desse saber que não tem consciência. Isso eu falo de muita gente. Eu não falo de uma, duas, três pessoas que eu vi. Eu falo da maioria das pessoas que eu conheço. Porque isso está muito enraizado no brasileiro. Isso está muito enraizado na gente, no nosso povo. A gente só precisa desmistificar. A gente só precisa, principalmente a gente que é do Candomblé, porque mais outra coisa que acaba até indo de contrário à teoria de muita gente. As pessoas não vêm de lá pra cá. Isso eu falo por experiência própria. A galera não vem de lá pra cá pra trazer. Vem pra obter conhecimento. A gente nem se dá conta disso. Nosso povo, pra nós, a vivência é tão bonita, o coletivo é
tão vivo de que a gente nem percebe. Mas é a gente que precisa levar o conhecimento. É a gente que precisa ensinar. Porque se a gente não ensina, ninguém aprende. Acho que eu vejo isso, pelo menos ao meu ver, eu vejo isso como um compromisso meu. Eu acredito, eu gostaria de ensinar para outras pessoas que também são dessa religião, ensinar esse compromisso. De ser um educador. De educar as pessoas. De mostrar quem nós somos de verdade. O que a gente faz de verdade. De que as coisas não se resumem ao que um cara que tem nome alemão escreveu num livro. Não, de jeito nenhum. A gente é muito mais do que isso. A gente é tanta coisa que o povo do Candomblé é muito mais você do que as pessoas que a gente vê na TV. Também tenho como compromisso, agora, como camoanga mais adulto, mais velho, que tem direitos, mas também tem deveres para com a sociedade, de ensinar o meu povo. Somos nós, somos negros, somos da periferia, o povo que é de comunidade tradicional, né? De que primeiro conscientizar, depois ensinar a ser cada vez mais. Nós somos corpos indóceis. A gente tem cabelo duro. Tem, pô. A gente é negro, pô. A gente tem cabelo duro. A gente tem beição. Tem. A orelha às vezes é grande. Acontece. Mas a gente usa fio de conta. Mas a gente é lindo. A gente é lindo e todo mundo sabe. Porque se não fosse, ninguém olhava pra gente. Eu acho que... terminar com essa mensagem, né? Mais uma vez, repetindo o termo, temos que ser corretos. Nós de comunidade tradicional, como colocaram na nossa caixa, né? Nós de comunidade tradicional somos lindos. E a gente tem que mostrar que a gente é lindo pra todo mundo ver. É isso aí. Beijão, pessoal. Lembra de ler. Lembra é de Ganapurá. Lembra hoje, ai, ai. Lembra.
esse grande. Os pequenos, esses aqui, ó. Todos eles são para escutar as vozes. Isso é para sair o som. E isso é uma máquina de cantar. Isso aqui, sabe como se chama? Computador de voz. Você entendeu? E olha ali, aquela luz significa. E aqui está escrito, ó, não mexa aí, senão está dando choque. Você está